Eu acho que eu fui sempre educado para tentar me enquadrar. Eu acho que quando eu era pequeno, eu sempre fui muito questionador. Então eu era aquele menino que perguntava os porquês e queria saber o porquê de tudo e tal, até que a resposta era invariavelmente porque sim, o porque sempre foi assim, porque é desse jeito, e aí eu me contentava com isso e falava, então beleza. E aí, à medida que fui crescendo, que fui entrando na adolescência, eu comecei a ver que não era tão legal ser diferente e eu queria pertencer, queria ser igual às outras pessoas. E nesse processo eu comecei a tentar me enquadrar e usar as mesmas roupas que as pessoas usavam, tentei fazer as mesmas coisas que as pessoas faziam. E aí me disseram que eu tinha que estudar bastante para entrar numa boa faculdade. Comecei a trabalhar numa multinacional, porque eu achava que eu queria ser um executivo de multinacional. E aí, à medida que eu fui conquistando essas coisas que eu almejava, eu vi que aquilo não estava me deixando mais feliz, que estava, na verdade, me deixando um vazio no peito e eu não sabia o que era aquilo. E eu achava que eu tinha que ser alguém, que eu tinha que conquistar o sucesso financeiro, que eu tinha que ser um milionário, que eu tinha que ser capa de revista. Então eu comecei a entrar numa busca de tentar, bom, o que eu quero fazer, quem sou eu, e tentar entender um pouco dessas angústias que eu tinha e tentar entender a vida. Então, com 24 anos, eu decidi que eu ia largar o mundo corporativo, pedir demissão do meu trabalho e entrei numa jornada de autoconhecimento. Comecei a ler livros de espiritualidade, comecei a fazer meditação, comecei a fazer yoga, comecei a buscar coisas que de alguma maneira me traziam uma visão diferente daquilo que eu já tinha tido até então. Então, quando eu comecei a buscar coisas novas, eu comecei a me abrir para uma outra realidade, assim, para um outro entendimento. E aí eu comecei a sentir que eu tinha que criar alguma coisa, que não era só ler, só estudar, que eu precisava criar e fazer alguma coisa diferente. Aí eu comecei a empreender. Então eu comecei a entrar numa jornada de ser empreendedor e criar negócios e criar ideias. E eu comecei a gostar disso. Só que à medida que eu fui entrando nesse meio de empreender meu próprio negócio, eu comecei a me tornar muito workaholic de novo, que era uma coisa que eu já fui. E eu sempre tive essa pegada de trabalhar muito. Eu trabalhava, mergulhei nesse mundo do empreendedorismo e fui me levando aos lugares onde eu não queria estar. Então eu criei uma empresa que eu não gostava de ter, depois eu vi que eu tinha abandonado o mundo corporativo para criar uma coisa que era exatamente igual a tudo aquilo que eu não gostava. Que eu me tornei um chefe que eu não gostava de ter, criei uma empresa que nem eu gostava de ir trabalhar na empresa que eu tinha criado. E aí eu comecei a questionar tudo de novo. Eu larguei essa empresa que eu tinha criado para criar uma nova empresa. E nessa nova empresa eu quis fazer diferente, mas eu não consegui fazer o negócio decolar. Eu tinha propósito, tinha experiência, tinha entendido mais ou menos como a vida funcionava, mas não conseguia. E aí eu entrei num ritmo de esforço muito grande, onde nada dava certo, onde me esforçava demais e nada dava certo. E aí eu perdi tudo que eu tinha. Perdi meu dinheiro, comecei a entrar em dívidas e aí eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa da minha vida. Que foi aí que eu comecei a questionar mais uma vez a forma como eu vivia e desistir de tentar entender as coisas. Eu acho que a gente tem uma voz dentro da gente que fica o tempo inteiro te dando palpites, te dando pitacos. Faz isso, faz aquilo, vai por aqui. Só que a gente não aprendeu a escutar ela, a gente nega. É questionar por que você faz isso e por que tem que ser assim. Quem disse que tem que ser assim? Então quando eu começo a questionar, começo a encontrar respostas. E aí quando eu questiono, o meu coração vai me dando respostas também. Eu pergunto, né? Eu comecei a perguntar assim, por que tinha que ser dessa forma o trabalho? Por que eu tenho que entrar às 8 e sair às 6? Por que eu tenho que ter essas regras? E aí quando você começa a questionar, você vê que pessoas vão te responder que sempre foi assim, que é assim, que funciona assim em todo lugar, no mundo inteiro. Mas alguém inventou isso, né? Não foi sempre assim. Alguém inventou as regras, alguém inventou as leis que a gente segue, alguém inventou o sistema, alguém inventou o dinheiro, alguém inventou tudo isso. Só que eu não inventei essas coisas e eu não participei disso. E eu nunca provei, nunca me perguntaram se eu quero dessa forma, se eu quero seguir isso, se eu concordo. Então, se eu não concordo com isso e eu não participei de tudo isso, eu não sou obrigado a viver dessa forma. Então eu começo a questionar. E aí quando você começa a questionar, você começa a entender melhor o que você veio fazer aqui.
o que você tem vontade de fazer e como você quer viver. E aí você começa a tentar criar uma realidade diferente. Você começa a tentar viver uma vida que te permita viver mais de acordo com aquilo que você acredita. Só que são vários desafios, né? Porque é você contra o mundo todo. E aí você começa a divulgar suas ideias, começa a falar o que você acha, e as pessoas falam que não é assim. As pessoas defendem. Isso que é muito louco, sabe? Pessoas que estão tristes, que estão deprimidas, estão defendendo um modelo e um sistema que deixa elas assim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode querer declarar guerra contra tudo. E eu tento sempre honrar e agradecer pelo que eu vivo hoje, né? Esse sistema me trouxe até aqui e eu aprendi muita coisa com ele. Eu sou quem eu sou hoje porque eu passei por tudo isso. Então eu honro e agradeço. Só que hoje eu escolho que eu não quero mais viver dessa forma. E que eu não quero mais participar disso. E que eu quero jogar outro jogo. Eu quero viver outra realidade. E aí eu começo a tentar criar formas de fazer isso diferente. Isso é um tema interessante, propósito. Porque eu vejo que muita gente está presa na busca por propósito. O que era para ser uma coisa legal, vamos encontrar nosso propósito e vamos viver pelo propósito, virou um problema. Porque as pessoas ficam buscando o propósito, não encontram o propósito e sofrem por isso. E eu falo isso porque eu já sofri. Fiz vários processos de coaching, assistia palestras, fazia workshops, lia livros. Queria descobrir meu propósito, descobrir a minha missão, descobrir aquilo que me faz único, descobrir aquilo para colocar em uma frase aquilo que eu vim fazer no planeta Terra, para contribuir com as pessoas. E eu não conseguia. Não conseguia colocar em uma frase aquilo que eu tinha vontade de fazer, porque eu tinha vontade de fazer várias coisas. E aquilo se tornou um fardo, né? Porque eu ficava tentando buscar, não encontrava, e eu via pessoas que sabiam se definir muito bem, pessoas que tinham muito claro aquilo que elas vieram fazer aqui, e eu não sabia. E aí eu simplesmente deixei de procurar. Falei, bom, talvez eu nem tenha propósito. E vou parar de procurar. E vou simplesmente tentar fazer o meu dia de hoje ser bom. Então se meu dia de hoje for bom, e eu conseguir fazer as coisas que eu tenho vontade de fazer hoje, aí tá tudo certo, aí tá tudo bem. Eu tive um dia legal. E aí amanhã eu vou fazer a mesma coisa. E depois de amanhã eu faço a mesma coisa. E aí ficou mais fácil viver. Porque eu não fico tentando me encaixar numa frase, não fico tentando conseguir me definir para apresentar para as pessoas de uma forma mais específica, eu simplesmente faço as coisas que eu tenho vontade. E quando você faz isso, eu acho que você acaba naturalmente chegando naquilo que as pessoas chamam de propósito, né? Porque você vive a sua verdade. Você vive aquilo que você tem vontade de fazer. Você se expressa e se conecta com as pessoas e com o mundo de uma forma diferente, da forma como você tem vontade mesmo, aquilo que vem do coração. Eu acho que isso que é propósito, é você ser quem você é você viver a vida que você veio para viver, é você viver a vida que você tem vontade de viver, e você viver a experiência que você quer vivenciar. Eu acho que é isso. Quando eu era funcionário do mundo corporativo, eu sempre tinha ideias de como as coisas poderiam melhorar. E eu falava as ideias e ninguém comprava, ninguém fazia nada. Porque eu não podia dar ideias, eu só tinha que executar. Se você é um executivo, você executa, você não tem que dar ideias. Você tem que executar aquilo que outras pessoas decidiram. E eu via que eu não tinha voz, que minha criatividade não era usada para nada. E eu via que eu estava encaixotado, eu não tinha liberdade para poder fazer as minhas escolhas. Então, eu comecei a ver que tinha alguma coisa que não fazia sentido, que estava muito errada essa forma de viver. Aí eu comecei a questionar tudo que eu estava vivendo e falar, cara, será que isso que é a vida? Será que é não ter tempo para nada, não ter tempo para ir no dentista, para ir no médico, para fazer nada? Eu saí de férias e nas minhas férias eu fui para Natal. Eu estava em Natal, eu já estava querendo sair, assim, tava meio desesperado, aquele desespero interno. Comprei um livro no aeroporto, sabe, falei, quero comprar um livro fácil, rápido, que eu consiga ler durante o voo e só. Aí eu comprei um livro que chamava Siga Seu Coração. Era um livro ilustrado e tal. E o cara falava, era um artista que falava como ele foi criado pelo pai dele para seguir o coração. E aquilo já começou a mexer comigo.
Aí cheguei lá em Natal, estava numa praia, aí passou uma mulher que estava vendendo miçangas e eu comecei a conversar com ela. E ela falou que ela trabalhava num banco na Argentina, tinha escritório, falou que tinha uma vista ali incrível e tal, tinha dinheiro, tinha um monte de coisa, mas ela se sentia vazia. E ela pegou e falou assim, agora esse aqui é meu escritório. E ela mostrou o mar assim. E eu falei, caramba, dá pra fazer isso, né? Porque eu não conhecia ninguém que tinha feito isso. Eu vivia numa bolha de pessoas que estudaram em boas escolas, frequentaram boas faculdades e trabalhavam em boas empresas. Essa era a minha bolha. Eu não conheço ninguém que tinha largado o mundo corporativo. Eu não conheço ninguém que tinha saído de uma coisa para fazer uma coisa completamente diferente. E aquilo começou a falar, nossa, e ela me parece uma pessoa feliz. E eu comparei comigo, né? Eu falei, não estou feliz aqui. E aí eu voltei de férias já decidido que eu já ia pedir demissão. Aí eu voltei para o escritório, fui falar com os meus chefes e eles não entenderam nada. Mas como assim? A gente está apostando em você, você tem um futuro bom aqui, você pode ser um dos nossos diretores. Eram coisas que eu via que eu não queria aquilo. Mas quem disse que eu quero? Ah, mas o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Ah, mas como você não sabe? Você vai sair daqui e você não tem nada? Eu falei, mas eu não sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero. E eu não quero isso aqui mais. Então eu preciso sair daqui para poder ver o que eu quero. E aí foi esse dia que eu pedi demissão. A gente nem sabe lidar com essa liberdade. A gente não sabe. Quando você está livre, você fala, beleza, você é livre, você pode fazer qualquer coisa. Aí você trava, fala, caramba, como qualquer coisa? A minha vida inteira eu nunca pude fazer qualquer coisa. Eu sempre tive que fazer o que os outros disseram que eu tinha que fazer. E se não tem ninguém dizendo o que eu tenho que fazer, eu fico perdido.